direto ao ponto. Oferecimento Plataforma Intacta 2 Extend. O futuro da soja é seu. A Prosmate, Associação dos Produtores de Sementes de Mato Grosso. E Atos Sementes. Juntos, vamos sempre vencer os desafios do campo. Olá, está no ar mais um programa Direto ao Ponto, gravando aqui dos estúdios de Brasília com essa pessoa aqui que já é conhecida por todos, mas eu sempre tenho o prazer de receber aqui porque realmente é uma enciclopédia, que é o Fabrício Moraes Rosa, filho do Benedito Rosa, tem que sempre falar isso, né, Fabrício? Que é diretor executivo da AproSoja Brasil. Seja bem-vindo, Fabrício. Obrigado, Glauber, é um prazer estar novamente com você aqui nesse programa tão importante. Fabrício, quero começar primeiro falando com você sobre um tema que deu bastante polêmica. Eu quero saber, você fez a prova do Enem? Eu fui obrigado, né, a analisar as questões ali, responder e depois justificar por que estava errada a questão, né? Não a opção que eles deram, né? Mas, enfim, tivemos que, sem dúvida, mas quando você olha ali a parte que começa a falar do setor, seja do ponto de vista de ocupação do território brasileiro, quando fala de cerrado, mas principalmente a questão 71, né, que relaciona a soja com desmatamento na Amazônia. Aí a gente foi obrigado realmente a responder e trazer as informações hoje corretas do que é o uso e ocupação dentro do bioma amazônico, né? Que talvez as pessoas não saibam, mas o bioma amazônico está 84% preservado. Do jeito que a mídia traz, parece que está acabando o bioma, né? Que estão terminando de desmatar o que sobrou. Mas tem 84% preservado. Parece que tem 4 árvores só lá. Parece que só sobrou um remanescente. E, na verdade, a soja, né, com mais de 20 anos de ocupação, né, agropecuária, a soja ela expandiu dentro de área que já era aberta antes, eram pastais abertos, né? Isso mais de 98%. E a ocupação do bioma, né, a soja só é plantada em 1,5% do bioma. Então, assim, não existe uma ocupação desenfreada, desmatamento ocasionado pela soja que justifique, né, esse desespero, né, esse alarido que a gente ouve na mídia. E o que é interessante, né, e não é só o ataque à soja, né, porque pode-se dizer que a prova do Enem é um ataque, né, aos setores mais importantes do Brasil, né? Você vai, mesmo o setor de mineração, mesmo seja o setor do agronegócio, né? Até a indústria os caras conseguem atacar, eles atacam todo mundo, né? Então, como se eu não sei o que é o ideal posso dizer, principalmente para quem fez esses livros didáticos, né? Porque, primeiro, para ir para uma prova, para ir para o Enem daquele jeito, é porque foi ensinado, a quem fez, deve ter tirado algum livro que né, da rede escolar. Eu fico imaginando assim, a imbecilidade, até como diz aquele dizer assim, eu não tenho, no CETEL, não existe limite para a imbecilidade humana, né? E aquele livro, algumas coisas ali são imbecilidades, né, por uma pessoa que é acéfalo, né, e que está escrevendo, porque não é possível, Fabrício, chega a ser irritante, dá vontade de rir quando você vê esse tipo de coisa, né? Exatamente, na verdade são obras mais literárias do que do ponto de vista didático, informativas, né? De pessoas que a ideologia delas leva a esse tipo de devaneio que a gente vê ali, que é uma questão meramente ideológica e não baseada em nenhuma ciência ou estatística. E é lamentável você ter jovens que estão entrando, né, no ensino aí, nas universidades públicas passarem por um crivo tão ruim, né? Você não precisava de ser muito inteligente para responder, bastava entender a cabeça de quem escreveu a prova, você respondia com grande facilidade as questões. Ou seja do ponto de vista de complexidade, seja do ponto de vista de fulcro em cima de informações realmente importantes para quem vai entrar na universidade, não tinha nenhuma coisa nem outra nessas provas. Tem horas que eu fico pensando assim, eu acho que a pessoa, quem escreve esse tipo de coisa, ou quem faz esse tipo de coisa, ela deve ser uma pessoa muito frustrada, sabe? Deve ser aquela coisa... Até estava assistindo esses dias, esse final de semana ali, vendo uma minissérie, não é minissérie, um documentário do Stallone, né? Que eu achei bem interessante, que eu achei interessante a vida do cara, né? E até bacana que a vida dele não é manchada por nenhuma, né, um assédio sexual, como foi do Schwarzenegger lá, né? Do Arnold Schwarzenegger, que já é diferente, né? Eu assisti também, porque são mitos, né? Da nossa geração, da minha geração, até da sua também, né? A gente tinha aqueles filmes. Sim. Então dá curiosidade de saber a vida dos caras. E aí você vê que o próprio pai, né, batendo no filho por ciúme, por inveja, né? Por inveja. A pessoa pode ter inveja de alguém que foi lá,
sofreu e, no caso, produz e está tendo sucesso. Alguma coisa acontece, porque eu não consigo entender, sabe? Que ponto chega. E agora, o grande problema é que parece que isso não acaba, né, Fabrício? Quando a gente pega os livros didáticos dos filhos, você tem filhos pequenos também, e o que está sendo ensinado para eles lá é isso, né? Que está colocando você como pai, que você, na verdade, é um bandido. Se você for ver hoje, você como diretor executivo da AproSoja Brasil, você é o Alibaba, né? Sim, exatamente. É uma inversão total, né? E a gente percebe claramente que, na verdade, aliás, tem um trabalho muito interessante que é o De Olho no Material Escolar, que a nossa amiga Andréa, né, Barnabé é uma das autoras, né, e das pessoas que trabalham em cima disso, que busca justamente o oposto, é tentar a gente resgatar aquilo que é o material de qualidade para que passe por um crivo antes de entrar realmente na grade curricular das escolas e, evidentemente, que vai acabar influenciando também as universidades. E quando você olha do ponto de vista de outros países também, como funciona a educação, o problema é esse. Como é que você escapa da ideologia e deixa realmente a coisa no nível técnico? Uhum. Quando as universidades são descentralizadas e cada uma tem um crivo para que o estudante curse a sua universidade. No Brasil, não. A gente inverteu a coisa, criou um universo em que quem está no governo é que vai dizer o que o aluno precisa saber. Não, quem tem que dizer isso é a universidade. É onde está sendo produzido o saber, né? É onde as pessoas realmente estão na fronteira do conhecimento. Então, eu acho que isso deveria ser abolido no Brasil. A gente deveria ter uma prova para a universidade. O ensino alienante, né? Exatamente. É uma verdadeira alienação. Você colocar, você como filho crescer acreditando que o agronegócio é maléfico, é claro que a gente tem evoluído, aconteceram coisas que, e muitas vezes não é porque uma pessoa fez alguma coisa errada, ou porque toda uma classe tem que ser colocada no jugo, e assim por diante, né? Eu acho que está na hora do Brasil, né, acordar, né? É preciso mudar essa concepção e passa por uma escola. Eu fico muito aborrecido, porque tem horas que você chega em casa mesmo, é claro que tem coisas boas sendo ensinadas para os filhos da gente, eu vejo assim, poxa, o negócio de não jogar papel no chão, não jogar lata, ou mesmo a coisa de cuidar das coisas, olhar, por exemplo, o rótulo das coisas, o vencimento, tem umas coisas assim que são bastante interessantes que eu vejo que meus filhos que estão naquela fase de 10, 12 anos estão ali, né? Aprendendo isso. Mas, por outro lado, tem horas que eles chegam para mim me perguntando algumas coisas que eu fico, assim, abismado. Eu falo, gente, que país que eu vivo, que mundo que eu vivo, né? E eu sei falar em ideologia. Então, essa ideologia não deveria estar ideologia na escola, né? Deveria ensinar o que é ideologia, mas a ideologia não deveria estar na escola. Exatamente. Na verdade, hoje existe esse controle, né, ideológico das escolas e das universidades, né? Nós tivemos, por exemplo, um estudo que nós contratamos e nós não conseguimos concluir o estudo numa universidade porque a Faculdade de Ciências Sociais foi lá e se opôs e obrigou o reitor a cancelar o contrato. Vejam que era uma ciência sendo desenvolvida dentro da universidade e que os próprios estudantes ficaram contra. Um estudo importante que nós estávamos desenvolvendo da segurança de aplicação de alguns pesticidas e a universidade se levantou e não permitiu. Então, esse viés, né, e esse controle ideológico, seja da escola, seja da universidade, ele está aí realmente cada vez mais forte. E hoje a gente tem alguns centros de reação e como é que eu posso dizer, de enfrentamento, né, de resistência a esse tipo de coisa, que é realmente o parlamento brasileiro, que hoje pode, sem dúvida nenhuma, fazer um enfrentamento disso, convocando o ministro da Educação, estabelecendo legislações que realmente primem por isso. O conteúdo precisa passar por um crivo técnico, não pode ter esse nível de contaminação ideológica que hoje se vê, em que você muitas vezes está manchando a imagem do setor importante para o Brasil, quando as informações técnicas e própria estatística, né, oficial diz o contrário. Então, eu acho que o que a gente tem hoje realmente que a ProSoja, a sociedade civil organizada precisa investir no parlamento brasileiro para fazer enfrentamento dessa situação. Felizmente, a gente vê o parlamento muito bem, né, pronto para responder. Pelo menos que eu vi, o Lupion já foi, a frente parlamentar já se manifestou. Eu acho que nesse ponto
Por outro lado, a gente está de parabéns, né, Fabrício? Sem dúvida. Seja a FPA, sejam outras bancadas importantes aí reagiram, porque como você bem destacou, não foi um ataque só ao setor. Talvez o nosso setor foi o menos atacado, né? Atacaram Bíblia, atacaram mineração, atacaram tudo que você imaginar, né? Não ficou pedra sobre pedra ali naquela prova do Enem, né? Então, acabou mexendo com a sociedade brasileira e que é muito bem representada por bancadas fortes dentro do parlamento, que eu acho que vão fazer um enfrentamento a essa situação. Fabrício, eu peço para você um momentinho e nós vamos para o intervalo e voltamos falando um pouquinho mais sobre o Congresso Nacional, o que está rolando por lá. Você não sai daí. De volta direto ao ponto, conversando com Fabrício Moraes Rosa, que é o diretor executivo da AproSoja. O Fabrício que estava nos falando sobre a questão da prova do Enem, realmente absurdos, ataques a todo mundo, coisas absurdas que a gente esperava não ter que estar lendo nem ouvindo num país que é do agronegócio, um país que vive de mineração, um país católico que respeita a Bíblia, ou seja, não sei que foi o doido mentor dessa prova do Enem, né? Esse cara devia ir para cadeia. Fabrício, mas fora isso, vamos falar agora de coisas úteis, né? Não de coisas inúteis de gente que está produzindo prova inútil. Vamos falar aí, por exemplo, do Congresso. Estamos terminando o ano já quase, aí estamos em novembro, e aí como é que você está vendo, por exemplo, conseguimos passar o marco temporal, toda a discussão sobre isso ainda, mas, por exemplo, a questão da lei dos defensivos, você que está aí brigando, a gente está sempre falando, todo mundo critica, né, no caso que está lá, inclusive, falando de veneno, né? Eu vi na prova, tem que voltar para essa bonita prova, falar, pregnou. É igual aquelas músicas, quando você fica aquela musiquinha batendo, raiva. Aí, no caso, acusam muito o setor, mas, por outro lado, você quer uma lei para modernizar, para agilizar, para a gente estar falando. Agora há pouco eu estava conversando com o pessoal aí que tem um produto que vai ser nodulado no milho e que vai produzir 40 quilos por hectare de nitrogênio. Que maravilha isso, né? Através de biológicos, de bactérias. Isso é o futuro, fantástico, mas também requer aprovação e tudo mais. Como é que está essa questão da nova lei dos defensivos, Fabrício? Pois é, Glauber, a gente volta realmente nessa visão retrógrada e ideológica, né, que impede isso que você está falando, a evolução, o desenvolvimento da agricultura, produtos novos que nós estamos aguardando entrar, serem registrados, e a nossa legislação é muito atrasada nesse ponto. Além de você ter os órgãos ambientais também, né, antigamente era a Anvisa, hoje o IBAMA também anda muito complicado, reavaliando os produtos e usando critérios que, por exemplo, ele para tirar o produto, ele usa um critério que vai o oposto do que ele admitiu o produto. Quer dizer, ele tem uma incoerência regulatória na decisão dele que é patente, né? Ele vai e faz uma análise de risco para poder utilizar o produto e depois com essa mesma análise do risco ele vai e tira o produto. Então a gente hoje vive essa incoerência. E dentro do parlamento, infelizmente, caiu na mão, né, de um relator do PT, né, o senador Contarato. Foram feitas diversas negociações técnicas, inclusive o próprio governo, o Ministério da Agricultura, fez todo um trabalho de convencimento, mas infelizmente o relator não acatou os pontos que nós pedimos. Agora não sabemos se ainda há espaço para negociação com ele e, em função disso, está lá dentro da Comissão de Meio Ambiente do Senado, não pauta e não aprova. E aí o país fica parado. Toda essa evolução, esses produtos novos que estão querendo colocar no mercado, que você vai usar menos, que vão ser mais específicos, melhor do ponto de vista ambiental, de saúde, né? O produtor vai ganhar mais dinheiro, todo mundo vai ficar melhor, a sociedade brasileira vai ganhar mais com isso. E está lá um relator do PT que não enxerga, do ponto de vista estratégico, a importância do relatório dele andar. Ou seja, a ideologia novamente a ideologia. Agora, a nossa frente parlamentar, os nossos senadores, o nosso presidente Lupion tem feito um trabalho de convencimento, de articulação política. Esperamos que seja possível ainda reverter essa posição, né, do relator e esse projeto possa ser aprovado ainda esse ano, já que nós estamos mais de 20 anos aí tramitando no Congresso. Só eu estou mais de 10 anos trabalhando com isso, né, desde que entrei na AproSoja, foi uma das pautas que a gente pegou e realmente, embora a gente tenha esse posicionamento ideológico, ainda acreditamos na capacidade de articulação e de convencimento dos nossos parlamentares dentro do Senado. Porque eu acho que a gente está num momento até interessante, né, Fabrício? Mesmo dentro do Senado, né? Uma coisa que, por exemplo,
na legislatura passada, o Senado que estava apático, né? E, infelizmente, é uma tragédia, né? A gente tinha lá alguns senadores né, que estavam, inclusive, atrasando muita coisa. O caso da própria senadora Kátia Abreu, que, infelizmente, não sei que viés tomou e que realmente, em vez de fazer as coisas andarem, começou a fazer, parece que lutar contra o agro, né? Está com ódio do agro, né? Então, é complicado isso. E agora a gente, com o próprio a votação do marco temporal, a gente viu que a gente deu um ânimo, né? Eu pelo menos fiquei mais animado. Você ficou mais animado também? Sem dúvida, foi um movimento de reação, né, às decisões do Supremo Tribunal Federal, que avançaram sem dúvida nenhuma, né, nas prerrogativas do Senado, e isso teve uma reação muito forte e que nos ajudou, né, realmente a fazer andar essa proposta, que é uma das mais antigas também, que tramita desde a época do Homero, né? Algo que realmente muito importante para colocar fim nessa celeuma que é a demarcação de terra indígena no Brasil. E, sem dúvida, outras pautas que nós temos hoje também ficaram, do ponto de vista de negociação, especialmente com o presidente, né, Rodrigo Pacheco, houve uma abertura maior realmente. Que nem o licenciamento está lá faz um tempinho, né? Licenciamento, regularização fundiária. Então, esses temas não estão andando. E são temas importantes, no caso, né, Fabrício? São temas importantes. O licenciamento chegou a ser pautado, ainda não temos um parecer. É provável que seja o próximo item da lista, né? Já existe alguma sinalização de que ele comece a tramitar ainda esse ano, né? Não encaminhamento para o plenário, mas pelo menos nas comissões. Ele deve caminhar na Comissão de Meio Ambiente e de Agricultura. Na de Agricultura, a nossa senadora Tereza Cristina está lá também trabalhando nisso para nós. E a tendência é positiva, a tendência é a gente ter um bom relatório, né? Com manutenção do texto da Câmara dos Deputados. E a regularização fundiária, que eu acho que é um tema caro a todo mundo, para poder dar um pouco de dignidade, as pessoas terem a propriedade ali, né, para poder pelo menos tomar um crédito melhor, né? Então, infelizmente, você vê a pessoa que está numa terra, mas a terra está como posse ainda, ela não consegue, né, como dizer, é dono, mas não é dono, né? Um negócio meio maluco, né? A regularização fundiária vai ser mais difícil, principalmente que nós temos novamente um relator do PT com ele na mão. Nossa. E nós sabemos o posicionamento do partido é difícil também, complicado nesse sentido. Então a regulação fundiária eu não vejo como Agora, uma pauta tão boa, assim, para mim, me parece estranho. Quando você pega a regulação fundiária, ela vai regularizar principalmente para pequenos, né? Para aquele cara da agricultura familiar, o cara que tem lá 1 módulo, 2 módulos, até 5 módulos, né? E é esse cara que, tipo assim, 80% é esses caras. Claro que tem cara maior, né? Mas 80% é para isso. E aí você vai pegar um partido que se diz socialista, que é para dar terra para os outros, que está apoiando muitas vezes o movimento sem terra, aí não quer a regularização fundiária, não, é meio estranho. Essa contradição está no DNA do Partido dos Trabalhadores, porque essa pauta de reivindicação de terra ela é contumaz, ela não acaba. Por mais que você dê terra para todo mundo, eles continuam invadindo. Então, não falta assentamento no Brasil. E perde o discurso. Ele perde o discurso. Além do que ele cria sempre uma massa de manobra, nem que ele traga gente da cidade para invadir terras, né, aí produtivas, né? E então, assim, a gente vê que, na verdade, é um modus operandi do partido, ele não vai acabar. E ele nem quer, na verdade, terminar com isso, ele vai continuar tocando. A gente viu isso na CPI do MST, a gente vê isso no discurso dos parlamentares, eles falam isso de forma aberta. Né? A ProSoja foi invadida pelo MST e o discurso deles é esse mesmo. Uma das pessoas que invadiu aqui, o cara nem mora em lugar nenhum, você nem acha ele fica rodando de assentamento em assentamento, porque é a forma deles arregimentar e usar um monte de pessoas, né, como massa de manobra, infelizmente. Só para encerrar, me fala aí, como é que está a expectativa de safra? Você que, querendo ou não, se acompanha também, não é só política, né, não é só coisa de Brasília, você acompanha também a questão técnica. Como é que está a safra? Eu tenho sentido, eu que estou lá em Primavera do Leste, aquela região toda ali, tenho sentido, está chovendo pouco, né? Então, deu uma chuvinha na semana passada, agora está marcando chuva só para o final do mês. Eu estou achando novembro meio seco no Mato Grosso. Mas como é que está ao nível de Brasil? Isso é generalizado, né? Os outros estados da mesma forma, um atraso muito grande no plantio.
chuvas irregulares, volumes muito baixos, já influenciando na questão de replantio, muita área com replantio, e a parte da safrinha nos preocupa bastante. Safrinha não, né? A segunda safra de milho, né? Que hoje é a nossa grande safra de milho. Então a safra de milho que vem na sequência da soja, essa sem dúvida a janela está bem espremida, já havia uma perspectiva de redução de pelo menos 1 milhão de hectares, então o risco é que seja maior do que isso, a redução da área de milho segunda safra, com um impacto na produção de milho. Então isso já começa a influenciar, né? O mercado de clima aí já está reagindo a isso. Então a tendência é tanto soja quanto milho ter um impacto aí realmente para os produtores e um impacto também no mercado do ponto de vista de preço também, pressionar. Tá certo, a gente vai pedir agora para as esposas rezarem para chover, e depois quando for para começar a colheita a gente pede para rezar para parar de chover. Fabrício, obrigado aí por sua participação aqui. Cláudio, foi um prazer muito grande, estamos sempre à disposição. Tá aí, concluímos mais uma entrevista super especial para você. Obrigado pela companhia. Até a próxima. Direto ao ponto. Oferecimento Plataforma Intacta 2 Extend. O futuro da soja é seu. A Prosmate, Associação dos Produtores de Sementes de Mato Grosso. E Atos Sementes. Juntos, vamos sempre vencer os desafios do campo.